10 minutos com Madson Fernandes. Oferecimento Proceng, 35 anos. Experiência e tecnologia a serviço do Rio Grande do Norte. Criar imóveis planejados. Liberdade para seu estilo. Avenida Abel Cabral, 2060, Nova Parnamirim. Farmácia Reis Magos. Uma amiga sempre perto de você. 3 endereços a serviço de sua saúde. Alô, boa tarde, né? Estamos de volta hoje com a continuação, né, da entrevista com o Fernando Teixeira. Ontem a gente mostrou aqui a trajetória dele, o início da trajetória, né, no esporte amador, no futsal, no handebol, e como ele entrou no futebol. E hoje a gente vai falar da parte profissional, que ele trabalhou no futebol profissional e conquistou um montão de títulos. Mas antes, você aí que mora na Zona Sul de Natal, quer uma escola legal para os seus filhos, estão começando, veja a dica. Tradição, dedicação e qualidade no ensino. Esses são requisitos básicos para uma boa escola. Agora imagine uma escola que tem tudo isso e muito mais, que investe no esporte, no lazer, que leva cultura para a sala de aula, que tem inglês no dia a dia dos alunos. Castelo Escola, berçário, educação infantil e educação fundamental, a base para construir o futuro do seu filho. Bem, estamos aqui, continuação da entrevista com o Fernando, que começou ontem, né? Entrevista longa demais, vai até o dia seguinte. Professor, você falou, a entrevista de ontem terminou, você falando que chegou no Alecrim e começou ali, de vez em quando, assumir a equipe profissional quando faltava um treinador. Foi o esboço, o início da sua carreira. Foi. Porque eu era muito curioso, eu tinha consciência de que eu precisava aprender como era o manuseio, né? O contato, como era que se levava um grupo de jogador profissional. Então eu, como preparador físico do profissional do Alecrim, bem novinho, mas eu ficava perto do treinador. Quando ele entrava no campo, no treino, para reunir os jogadores, eu estava do lado ali para ouvir, para saber mais ou menos como era. Claro que os treinadores tinham as limitações dele naquele tempo, né? As exigências eram muito menores em relação ao nível intelectual, por exemplo, dos jogadores. Aí você, como foi sua entrada no ABC? Não, aí eu tive a maior alegria, porque eu fiquei no Alecrim, por ali e tal. O Alecrim começou a entrar em umas crises. Uma hora tinha time, outra hora não. Quando chega lá em casa, na minha casa, doutor Luiz Bezerra, presidente do ABC, e Bira Rocha, diretor de futebol do ABC. Filma aqui naquele carrinho dele, azul, com a capota preta, né, o Galaxy, naquele tempo que era o carrão da época. Aí viemos lhe buscar para ir para o ABC, fazer o mesmo trabalho que você faz no Alecrim. Eu quero que você no ABC. Aí pronto, aí começou. Aí eu já estava por lá, aí nessa parte foi quando eu lhe conheci lá no ABC, né? Olha só, meu amigo, Criar e Abel Cabral, ali em Nova Parnamirim. Veja aí. A casa deve ser vista como um templo de conforto, não é mesmo? Com isso, é importante que seus móveis inspirem tranquilidade e bem-estar, respeitando o perfil de seus moradores e de todos que os visitam. Assim é a Criar e Abel Cabral, que realiza sonhos e proporciona bons momentos com seus familiares e amigos através de projetos personalizados, unindo tecnologia, design e profissionais qualificados, garantindo conforto e segurança aos ambientes. Então, venha conferir nosso showroom e preparar a casa para o final do ano. Criar e Abel Cabral, realizando sonhos. Liberdade para seu estilo. Meu professor, foi para o ABC? Convite de duas férias, né? Que eu conheci também. Exatamente. De palavra. Foi naquele período que a gente foi para Brasília, no Gésimo, naquela viagem toda. Não, Brasília não, Porto Alegre. Porto Alegre, 76 Jogos Brasileiros Escolares. Aí eu aproveitei e fui assistir a final do Brasileiro. Internacional em Porto Alegre. Internacional e Corinthians. Eu tive naquele jogo também. Briga para tudo que era mas você aí entrou no profissional. Qual foi o seu primeiro título como profissional? Meu título como profissional foi com o ABC, em 84. Em 84. Foi. A partir daí deslanchou. E como foi essa história desse montão de títulos que você conquistou no Rio Grande do Norte? Trabalho muito na dedicação, você sabe como é, você foi atleta disso, de futebol, e o pessoal pensa que é fácil, não é. Né? E a gente ganhamos o primeiro título de federação, foi com o Júnior, inclusive você era o goleiro do time. Exatamente, o Machadão, uma alegria enorme, nunca vou esquecer aquele dia. E o primeiro título profissional que realmente marca, né, que foi com o ABC em 84. Né? E depois aí a gente começou, né, em 85, 86 com o Alecrim, aí graças a Deus. Aí voltei para o Alecrim, né, depois de uns 3, 4 campeonatos, aí eu fui convidado para ir para o América, para o Dr. José Santos,
que até hoje é um grande amigo e foi um grande dirigente. E você conseguiu um fato curioso, né? Quer dizer, trabalhou nos 3 clubes que são concorrentes e terminou, até hoje, tem amigos dos 3, né? Quer dizer, você e é admirado pelas 3 torcidas. É um fato curioso que eu queria até que você pudesse explicar isso depois, porque agora tem intervalo. Um ponto em comum no brilho incandescente das luminárias da Copa e a água que jorra no sertão. A marca de uma empresa que há 35 anos vem colaborando com o progresso do nosso estado. Com serviços de excelência em engenharia civil, engenharia elétrica, perfuração e instalação de poços tubulares, a Proseng se destaca também na produção de postes e pré-moldados. Proseng 35 anos, experiência e tecnologia a serviço do Rio Grande do Norte. Bem, estamos de volta, professor Fernando Teixeira. Você conseguiu fazer amigos lá, até hoje tem amigos do ABC, mas você chegou a ser vice-presidente do América, inclusive, e já foi diretor do ABC, foi bicampeão pelo Alecrim, quer dizer, migrou. Foi. Graças a Deus. Eu fui diretor de futebol, remunerado já naquela época, com o Jussier, né? Mas eu tinha a completa autonomia, ele teve um problema familiar, precisou se ausentar até do país, com a família, e eu tomei conta e a gente foi bicampeão com a América, eu como dirigente, diretor de futebol. Como dirigente, eu lembro da sua época como dirigente, mas você passou uma parte fora do Brasil, como é que foi? Não, quando a gente subiu com a América para a primeira divisão, para a Série A, né, aí eu estava como treinador, aí eu voltei a ser treinador e foi um fato interessante, né? Primeiro turno eu fui campeão com o ABC, com 10 pontos na frente do América. Aí teve uma briga lá com o chefe de torcida, lá no Machadão. Eu saí do ABC, eu pedi para sair mesmo e 2 dias depois, Eduardo Rocha era o presidente do América, me chamou para ir para o América. Eu fui, a gente foi campeão do segundo turno em cima do ABC com 10 pontos. Aí ganhamos uma decisão e, quer dizer, eu fui campeão e vice, né, nesse ano, porque o ABC foi o vice, eu era o técnico, né, e o América foi campeão. E no segundo semestre, a gente ficou para o Brasileiro B, e a gente, naquele tempo, só subiam 2, né? E a gente foi vice-campeão brasileiro de Série B com a América. Eu lembro dessa lá subida. Em Londrina, no Paraná. Subida histórica. Você não falou da viagem exterior ainda, mas sim, aí depois, por só isso. para aqui. Então foi o seguinte: Drogarias Reis Magos, ali em Parnamirim. Qualquer ponto da cidade você encontra uma para lhe atender. A Drogaria Reis Magos está ao seu lado na saúde e na doença, pronta para lhe atender com produtos de qualidade e um estoque variado. Aqui você também encontra a Farmácia Popular, criada pelo Ministério da Saúde para oferecer remédios de graça para asma, hipertensão e diabetes, através do programa Saúde Não Tem Preço. Tem ainda descontos de até 90% para remédios de rinite e colesterol, osteoporose, doença de Parkinson, glaucoma e fraldas geriátricas. Drogaria Reis Magos, uma amiga sempre perto de você. Bem, Fernando vai falar agora, lógico, da época que ele saiu do Brasil para fazer um trabalho também que foi reconhecido lá fora. Foi bom demais. O pessoal de lá estava acompanhando, né? Quando eu subi, onde foi? Eu fui para o Catar. Eu fui para o Arabi do Catar, Al-Arabi, como eles chamam lá, né? É um São Paulo de lá, né? É a maior estrutura de lá, são 2 grandes times e um deles é o Arabi. Eu fui ser o técnico do Arabi, foi uma experiência espetacular, passei 1 ano lá. Quando eu voltei, fui para o ABC de novo, já fui para o Brasileiro com o ABC, não tive tempo nem de descansar. Cheguei no mesmo mês e eu já estava no ABC. Já pegou embora. E agora você... Aí eu rodei, né? Nordeste, Fortaleza, Santa Cruz de Recife, Ceará, Sporting, CRB, CSA, Bahia. Né? E recentemente você ainda esteve no ABC já como agora gerente, eu né? como executivo, que é um nome que se dá hoje. E agora deu uma parada. Aí a gente conversava antes, você vai para... Estou na hora de parar, não sei o quê, mas as pessoas sabem que você não vai parar. Qual o plano aí? Tem algum plano secreto ou não pode revelar aí? Não, futebol para mim parou. Eu quero só agradecer tudo o que eu tive com as pessoas corretas com quem eu trabalhei, que me deram muito apoio. E o povo, né? Que até hoje o povo me abraça na rua, pede para voltar. Aí isso é impressionante, mano. Mas é lógico, isso é gratificante e também o futebol, o esporte do Rio Grande do Norte deve muito a você, não é à toa que você ganhou 2 programas aqui, porque um não deu para contar a 14 campeonatos. 14 campeonatos, muita história. Professor Fernando Teixeira, muito obrigado pela participação, você em casa também, obrigado pela audiência e até a próxima. 10 minutos com Madson Fernandes. Oferecimento Proseng, 35 anos. Experiência e tecnologia a serviço do Rio Grande do Norte. Criar imóveis planejados. Liberdade para seu estilo. Avenida Abel Cabral, 2060, Nova Parnamirim.
Farmácia Reis Magos, uma amiga sempre perto de você. 3 endereços a serviço de sua saúde.